Sejam todos muito bem-vindos ao programa Ponto de Equilíbrio, diretamente dos estúdios da TV União, no Rio Grande do Norte. Hoje a gente vai fazer um programa diferente, não tão diferente, mas atual. Hoje a gente está tendo a oportunidade de ter na mesa com a gente, na bancada, J. Martins, pesquisador, escritor, veio para Natal para poder contemplar o eclipse e junto comigo na mesa, dividindo com o J. Martins também, Manuel Ramalho, CEO do grupo WMW, vai estar participando. Hoje é meu convidado, são os meus convidados, para a gente poder dividir a bancada e falar de um assunto interessante, no qual eu não sou especialista, mas também está envolvido dentro do meu mundo de negócio, que é o empreendedorismo. E a gente vai estar falando hoje no Ponto de Equilíbrio sobre o modelo Terra Plana. É isso, J. Martins? Falei correto? É isso mesmo, modelo Terra Plana. Terra Plana? Isso. Tá. A gente vai começar primeiro pela Lua, porque eu quero indagar ele, eu tenho curiosidade sobre a Lua, eu gosto muito da Lua, dos astros, e a Terra Plana entra aí pelo meio, né? Dentro dos outros programas que a gente fez, a gente trouxe algumas coisas muito interessantes para poder conversar. E a gente não podia perder a oportunidade de você estar em Natal e a gente bater um papo, Ele veio, conversar. na verdade, não veio contemplar, ele veio fazer um estudo do eclipse. Então, veio fazer o estudo, contemplar junto com aqueles, esse eclipse, né? ele foi muito curioso, né? Começa porque a Lua totalmente eclipsada, durante 3 minutos ela ficou acima do horizonte e o Sol também acima do horizonte. Na teoria do modelo heliocêntrico, que seria o modelo vigente pela ciência moderna, eles falam que a sombra da Terra na Lua causa o eclipse. Como pode isso? 2 astros, tanto o Sol quanto a Lua, acima do horizonte e a Terra no meio, abaixo. Então não é a sombra da Terra que causa o eclipse. Aí vai começar a polêmica, porque aí Aí começa a ficar por lá. Não é verdade? É aí que entra a grande polêmica, né? E muitas pessoas podem alegar que a luz do Sol demora 8 minutos para atingir a Terra. Então demoraria praticamente um pouco mais de 8 minutos para atingir a Lua. E aí seria possível ver os dois acima do horizonte. Só que até hoje, na história da ciência, ninguém provou que o Sol está a 149 milhões de quilômetros. Então nós vivemos através de axiomas, através de pressuposto de que a Terra é esférica e quem eclipsa a Lua é a sombra da Terra. Então ninguém consegue provar isso. Tá. Simplesmente se fala. Existe, na verdade, então, é aquilo que a gente comentou antes, seriam teorias. Teorias. Exatamente. Que até agora não se pode afirmar categoricamente que é assim. Sim, agora no modelo da Terra plana é baseado numa ciência experimental, onde tudo que se fala no modelo da Terra plana, ele é comprovado cientificamente através de experimentos, diferente do outro modelo. Eu queria deixar a Terra plana para depois, porque como a gente falou em eclipse na Lua e tal, ele tem um canal no YouTube, ele é escritor, ele tem muitos seguidores, inscritos na verdade, não é verdade? Ele é um dos primeiros terraplanistas do Brasil, eu tenho acompanhado ele no YouTube, é um prazer ter você aqui, Martins. Obrigado. Famoso. E a nossa televisão fica muito honrada com isso, eu sei que esse programa vai dar um estouro de audiência. Vai ser muito interessante o assunto. Foi um dos propósitos do programa, né, Manuel? A gente sempre está muito aberto para qualquer quem assunto. Quiser vir falar Não é à toa que é ponto de equilíbrio, isso, né? E disso a gente tira o nosso modelo de negócio, que é falar de empreendedorismo. Aliás, ele é escrever empreendedor, livro, né? porque ele já tem um livro, precisa vender. Posso até interromper um pouquinho? Fica à vontade, com certeza. Eu também, em nome de todos os terraplanistas do Brasil, eu agradeço imensamente ao Manuel, a você, por estarem abrindo esse espaço para que as pessoas tomem conhecimento que existe um outro lado de uma moeda. Que não é comum, né? Não é comum. Infelizmente, na grande mídia, eles seguem uma doutrina, uma cartilha, e os terraplanistas sabem disso e apoiam também as TVs que estão fora daquele domínio global, né? Veja só, você sabe que essa TV é extremamente democrática, plural, Sim, né? A gente tem espaço aberto então, para todo mundo, para todos os partidos, todas as raças, todas as religiões. Esse é o propósito nosso. Mas eu queria começar com um assunto interessante. Você acredita que o homem foi à Lua? Não. Você acredita, Márcio? Vamos fazer que o homem pisou na Lua? A Neil Armstrong. Olha só, Manuel, no meu ponto de vista, dentro do meu ponto de equilíbrio... Bota as imagens aí. Dentro do meu ponto de equilíbrio, eu não teria motivos para questionar. Okay? Até porque eu nunca parei efetivamente para poder estudar. O que eu vi a respeito disso foi aquilo que eu fui ensinado na escola, que era o modelo genérico, e todas as pessoas elas aprendem quando estão na escola. Né? Então, assim, efetivamente, eu nunca parei para pesquisar ou para me aprofundar no assunto referente a isso, se foi ou não foi, o que se teria de vantagem ou não teria de vantagem. É lógico que o fato do homem ter ido à Lua, você tem várias histórias referentes a isso, um monte de coisas diferentes, mas é alguma coisa que eu, como pessoa, efetivamente eu nunca parei
para me aprofundar a Mas respeito aí, do assunto. por que você Por que disse- você não acredita? Pronto, a por que palavra você não é acredita? essa. Quais as razões, os motivos? Exatamente pela quantidade de evidências negativas para a viagem do homem à Lua. Uma delas são sombras Tá lá, ó. sombras projetadas Você tá em vendo na direções sua tela opostas, agora, né? tá? Sombras projetadas em direções opostas, bandeira tremulando no vácuo do espaço. Mais uma coisa que é fundamental para Que quem a priori queira... não teria vento. Né? Não tem. O vácuo do espaço é vácuo. Vai ser um Não vácuo. tem É vento, só, né? Não vai ter teria um- Márcio, vento, né? essas imagens aí, sempre também, eu fiquei meio chocado, porque a gente nota que tem algo de artificial na luz dessas imagens, entendeu? Eu estou aqui, até, eu fiz essa pergunta aí para levantar essa questão, porque se a Terra é plana eu não sei, mas que o homem não foi à Lua, ou foi, eu tenho uma dúvida. Por quê, ó? Você vê aí, ó. São luzes, você vê que como se fosse luz artificial lá no capacete, na lateral, não dá a impressão que são luzes do sol. Você vê aí a pessoa fazendo uma craquete cinematográfica. Dizem, né, que o menino lá, Kubrick, né, como é o nome do rapaz lá? Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, que fez 2001 Odisseia no Espaço, foi quem fez tudo isso para a NASA. E isso foi em 1969. Inclusive, antes da sua morte, Stanley Kubrick assumiu isso. Assumiu que tinha feito para a NASA. Assumiu como compromisso com a humanidade de poder estar revelando isso. Né? Aí está o satélite artificial nosso, a Lua, né? No qual tem uma outra situação que às vezes eu conversei com ele por e-mail, né? Que eu tenho e-mail do Martins aí, do J. Martins, que isso aí é luz própria. Aí é que fica mais ainda encaixado, ele afirma que é luz própria, que não é o Sol que reflete a luz. Inclusive ele tem um estudo lá no canal dele, onde afirma que isso aí, ó, tudo isso aí... E qual que é a diferença disso, ô J. Martins? Quais os impactos disso, da gente entender que a Lua ela tem luz própria, que ela não é um satélite artificial? Qual que é os impactos disso dentro desse contexto todo? Dentro do modelo heliocêntrico, a Lua seria um satélite artificial, um satélite natural, desculpa. Okay. Dentro do modelo da Terra plana, ela seria um luminar, que ela está lá para um propósito útil para o ser humano. O que seria isso? A iluminação da noite. Tá? Não tão forte quanto o Sol, que seria o que traria o calor e a vida, sim, mas uma iluminação também importante para a contagem de semanas e meses. Se você pegar o calendário antigo, usado pelos povos antigos, você vê que bate exatamente com o ciclo lunar, entre lua nova e lua cheia. Você tem um mês certinho, que seriam 28 dias, e não 30, como o calendário gregoriano, que é imposto hoje para a gente. Que é o que a gente hoje... Veja só, aí está mostrando a pisada de Neil Armstrong na Lua, não é? E aí prova que é uma coisa forjada, porque você vê que como na Lua não tem oxigênio, né, você vê que então você precisa de umidade para gerar umidade uma pegada, para que gerasse essa pegada aí, né? Então tem água na Lua. Olha a bandeira lá, a bandeira tremulando, ele segurando. Olha a sombra. Você vê que tem uma sombra lá de lá para cá, ó. Você viu lá, ó? A direção das sombras. Opostas, como se tivesse duas fontes de luz, não é só o sol aí, ó. Você vê que tem uma sombra para lá. Isso aí, até que eu concordo com ele. A gente tem uma polêmica mais na Terra plana, né? Mas quanto ao homem-teria da Lua, é que em 69, o maior computador que tinha, essas calculadoras que a gente compra ali no Alecrim, tem mais memória do que na época em que esses caras foram para a Lua. Então, como é que tinha um computador que programaram? Outra coisa, você vê aí algumas imagens que passaram, tinha uma antena parabólica apontada para cima, tá? Ora, eu trabalho com comunicação, né? E com telecomunicação e com transmissão. Aqui na Terra já é complicado você fazer qualquer transmissão, a gente passa quase uma hora afinando e tal, com a maior dificuldade do mundo fazer a transmissão, e esses caras na Lua fazendo a transmissão como? Com tanta rapidez. Você vê lá, uma outra coisa também que eu observo, que o Martins depois vai dizer ao ponto de vista dele, é que o cara vai naquela Apollo lá, é uma cápsula pequena, os caras vão tudo assim, 3 caras, né? E quase espremido. Quando chega lá, os caras tiram um jipe de dentro, vão andar na Lua dando cavalo de pau. Meu irmão, aí é querer brincar com a pessoa. Quer dizer, nesse ponto aí, eu não sei qual são o que ele acha, né? Isso é o que eu acho, é o meu achismo, né? Não sei o que você acha, mas é imoral. Outra coisa, se você, essa nave, essa aranha que eu chamo, que não tem aerodinâmica nenhuma, ela pisou na Lua e você olha, tem foto do pé dela, bem paradinha, não cavou um buraco sequer, isso foi muito bem calculado, né? Assim, e ela depois foi embora, e tem um filme da saída, e o cara ficou na Lua para filmar, o cara ficou pendurado na nave, depois você entendeu agora com uma coisa meia... Se tem um filme da nave saindo da Lua, retornando para a Terra, quem está na Lua filmando? A gente quer saber quem que a NASA deixou lá. Porque tem uma Lua, Você entendeu? Então...
esse filme, se tivesse ficado uma câmera, eles teriam que recolher a câmera. Então a nave vai embora e quem filmou a saída da nave? Então é uma coisa meio farsante. Eu acho que, nesse caso, eu estou com ele aí. Nesse caso, no outro a gente vai ter que espremer, porque dizer que a Terra não é um globo, depois de 500 anos que a gente aprendeu tudo isso, no colégio, na faculdade, e sempre... Na verdade, isso é um choque muito grande. É um choque térmico, né, psicológico. A viagem na Lua é um choque de 110. Sim. A Terra ser plana é um choque de 10 mil volts. É Outra história. É outra história, só que eles têm relação... um fato tem relação com outro fato. E isso a gente mais pra frente vai conversar sobre isso. Por exemplo, a explicação que ele nos dá para o eclipse, que eu vou perguntar ele agora, é completamente diferente da nossa, né? No modelo heliocêntrico, você tem a Terra, o Sol, Sim. não é isso? A Terra no meio e a Lua aqui. Então, a sombra da Terra, segundo ele, a penumbra, vai começar e faz a Lua vermelha. Então, eles estão alinhados. Nesse último eclipse, o que ele está dizendo, para as pessoas entenderem, é que os dois estavam acima do horizonte e a Lua estava totalmente eclipsada. Como é que a Terra está eclipsando se o Sol estava acima do horizonte e a Lua estava eclipsada? Então, ele tem uma teoria, uma observação, que isso é uma anomalia magnética da Lua, que ela perde energia. Como a Lua tem luz própria, ela passa num campo eletromagnético e perde energia e apaga. E ele tem uma outra teoria, estou falando aqui por ele, porque eu li muito sobre ele, vi muita Fico no feliz YouTube. de saber Sim, que tem uma essas pessoa informações que chegaram aprofundou, muito bom. no Exato, assunto. então ele acha que, como a Lua tem luz própria, e tem, segundo Kelvin, a teoria, os graus, quando um corpo é aquecido a uma certa temperatura, no calor ele vai ficar escuro e depois avermelhado, dependendo da curva da temperatura. É isso que ele explica, Muito mas bom, eu gostaria que muito foi bom. isso que eu entendi que você explicar. Muito bom. Agora Eu fico como feliz que Isso. o meu trabalho de estudo está chegando nas pessoas da forma correta, como Isso, deveria chegar mesmo. isso. Então, isso que é importante, né? Não adianta a gente levar uma mensagem sem base científica. Acho que já Sim, acabou o tempo sim, ali do sim. primeiro bloco, não? Não, ainda não. A gente ainda tem um tempinho ainda. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, o Martins. Dentro do estudo, dentro da pesquisa, dentro desse modelo de terra plana, isso abre um leque de possibilidades de pesquisa, de trabalhos. Como é que você enxerga na verdade, o modelo terra plana dentro desse mundo de empreendedorismo, de pesquisadores, de gente que pode se dedicar? Como é que você enxerga dentro da sua... Bom, eu até peço licença para entrar em contato com os espectadores agora. A Terra, modelo globo, ela é gravitacional. Então, a única força exercida ali naquele modelo de Terra é uma gravidade, que depois eu vou falar o que eu acho da gravidade, atraindo as coisas para o centro da Terra. Já no modelo da Terra plana, é uma Terra magnética, é uma Terra elétrica. Esses fenômenos elétricos que acontecem na nossa atmosfera, eles podem ser revertidos na concepção de energia elétrica para as pessoas. Então, eu acho que o nicho de mercado de energia elétrica em uma terra plana, ele cai direitinho com o modelo, exatamente como nós vemos todos os dias. E trazendo assim uma energia mais limpa, uma energia mais sustentável. No modelo do globo, estudar o modelo do globo não muda nada a opinião das pessoas na questão de energia. Por aí. Esse é um ramo de trabalho, de horizonte, para que a gente possa estar mais atento, né? Bom, a gente vai chamar um intervalo comercial, lembrando a você que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, reviva grandes emoções. Selecionamos os melhores clássicos do cinema e da televisão na melhor plataforma do Brasil. Faça uma viagem no tempo, de volta para o passado. Reviva grandes emoções, porque foram eles que inventaram o cinema. Tudo isso você assiste no Oldflix. Retornamos agora ao segundo bloco do programa Ponto de Equilíbrio. A gente estava batendo um papo aqui no intervalo, né, o Martins e o Manuel também. E você estava colocando algumas coisas para mim. Então, assim, desde que eu nasci, eu entendo que a Terra é um globo. Nós, porque né? Nós todo mundo Eu falava também, que a eu Terra também. era uma bola. Né? E você Bola tá de futebol. Isso sim, redondo, globo, achatada nos polos, etc. E tal.
E você estava falando, não, Márcio, não é assim. Bom, Agora, Márcio, antes que você entre nisso, se você quiser entrar, eu sempre estudei isso, mas eu sempre tive uma coisa na cabeça, o seguinte, como a gente sabe que a Terra é assim, né, redonda, tá, Polo Norte, Polo Sul, aí a gente tá Japão aqui e tal, eu imaginei como é que essa Terra, segundo uma lei chamada gravidade, segura as pessoas de cabeça para baixo. Eu nunca me imaginei de cabeça para baixo em relação ao outro, entendeu? Por exemplo, se você está vendo, olhando de fora, alguém que está aqui em cima está de cabeça para cima em relação ao outro. E o outro aqui está de cabeça para baixo, concorda? depende do horizonte que você vai ver, né? Exatamente, mas alguém aqui e aí está Na verdade, a gente vai estar de lado, né? O que está em cima e o que está embaixo são os polos, né? A gente ficaria de lado, né? Vamos exato, juntar lateral. exatamente o que você falou com o que O que o você Manuel falou disse agora. porque desse ponto de vista a gente ficaria de lado, né? Isso. Se a gente tá muito aqui, eu tô legal, aqui, né? Mas aí tem uma inclinação de 23 graus e tal, tem uma confusão grande aí. A coisa que é unânime aqui é que nós aprendemos que a Terra era um globo na escola. Sempre. Sim. Ponto final. Agora, uma pergunta que eu te faço. Você aprendeu a ler e escrever antes ou que a Terra era um globo antes? Primeiro a gente aprende a ler e escrever, né? Não. Tem, hein? Não. Não, Se eu não, que a aprendi, Terra é um eu globo, você aprendi aprende antes logo. de ler e escrever. Na sua primeira aula, Você você já chegou sabe na que é um escola, globo. Tem um a globo. professora pega um globo, coloca no seu colo e fala, você mora aqui. Globo. Sem te dar o direito de questionar. É verdade, é isso mesmo. A partir do momento que você vai questionar, ele fala assim, então eu estou grudado aqui de ponta cabeça, ela fala, não, é a gravidade. E está tudo certo. Ninguém fundamenta isso cientificamente para a criança. Por quê? É necessário que essa doutrinação seja feita com a criança. Você doutrinar um adulto, mudar a linha de raciocínio dele, é completamente impossível. Agora, em uma criança em perfeito estado de formação mental, formação física, é muito fácil você doutrinar. Ela está com a mentalidade dela muito livre para acolher aquilo que vier. O que o J. Martins está dizendo aí, encaixa zeramente na realidade do Brasil, né? Vou falar um pouquinho de política que cabe, porque né? a gente vê Você sofrendo está falando nos de últimos doutrina, anos, né? ele está fazendo uma coisa certíssima, corretíssima, é que você doutrinar uma criança é o que Gramsci sempre quis fazer e que teve um partido aí, que eu não quero citar o nome, começou a fazer. Começou a doutrinar as crianças na escola e ele disse uma coisa interessante. Para você mudar hoje a cabeça de uma pessoa depois de adulto, depois de 15, 16 anos, é muito difícil. Mas para uma criança que está se arrastando, chegou na escola e dizer, isso aqui é um grupo, você mora aqui, aí ele nunca mais, para dizer que a Terra é plana lá no futuro, é muito difícil você absorver isso ou absorver uma doutrina política, seja lá qual for. É o que a gente passou aí. Por isso que esse mesmo partido político, por exemplo, já que a gente entrou nesse mérito... Eu entrei por causa da doutrinação. Ele consegue mudar a cabeça dos adultos através da promiscuidade. Isso. Não através de uma doutrinação infantil, entendeu? Então eles jogam na escola a base do sistema que eles querem implantar depois que essa pessoa estiver grande, que essa pessoa cultue e que siga, só que para os adultos eles dão distração. Sim. Que é promiscuidade, música, cultura, isso, atravessada, exatamente. Para que a cabeça do adulto também se torne para algo ruim para a sociedade, que a gente considera como o bem-estar familiar. Porque quando você pega um assunto, digamos assim, que é um pouco mais leve, um pouco mais leve, quando você vai para a parte de cultura, é um assunto mais leve, você vai botar uma peça de teatro, não, é só uma peça de teatro, mas no fundo, não, é só uma música, não, é só isso. Mas ali as subliminares estão, né? Mas olha que curioso, até hoje a gente passa com isso no modelo de Globo. Sim. Quando você liga qualquer TV, está passando lá uma bola girando. É verdade. Então, o próprio sistema, ele vai fazer com que esse você não esqueça. Esse é o modelo vigente, a nossa concorrente maior se chama Globo, Sim, né? Esse é o modelo vigente. Agora olha que impressionante. A gente não consegue entrar dentro dessas TVs grandes para poder mostrar a verdade, porque eles não estão afim que a população em si saiba a verdade. Mas por que isso, né? Por que esconder o formato da Terra, ou, na realidade, dar liberdade para que as pessoas possam tomar por si só a sua própria decisão. Isso não é democracia? Sim, que deveria ser. Porque quando você impõe o modelo é ditadura. Sim. Agora, e é uma das coisas que eu tenho me debatido muito, principalmente no que tange, tenho um respeito muito grande por professores, sou inclusive também um deles, mas eu digo que dentro de uma sala de aula, a verdade, na maioria das coisas, ela é totalmente relativa. Isso. Eu, enquanto professor, eu não tenho que ter o abuso de que a minha verdade ela seja absoluta referente aos meus alunos. Eu tenho que colocar para eles as verdades que existem e deixar que dentro da verdade que existe, ele possa escolher aquilo que melhor lhe convier para o seu entendimento. Né? Então, e efetivamente isso não acontece. Né? Então, bom, a gente já entrou na área política, mas vamos para cima vamos voltar aqui. Martins, e aí, por exemplo, como eu sou um observador da Lua, segundo o helicentrismo, a Lua é quem mexe com as marés. Sim. Eu quero que você me explique, a luz da Terra plana,
Porque, segundo ele, a Lua puxa a maré para cá, puxa a maré para cá no globo Certo. e faz a Qual que é o alta e modelo, baixa da maré. né? É o modelo. Mas aí, no caso, como é numa Terra plana? Faz isso a Terra? Na Terra plana, a Terra plana é estacionária, tá? Ela não se move, quem se move são os astros. Eu ia pedir até para soltar o vídeo. Coloca pra quem o nunca vídeo viu. pra gente. Jonathan. Coloca o vídeo aí, por favor, Jonathan. Então, o vídeo da Terra plana, que seria no Terra segundo plana programa. para iniciantes. Para iniciantes. Para dar uma explicativa aí. Porque isso, olha lá. Olha lá. Ali você tem... Esquece a parte de baixo, tá? Você considera só a parte da Terra ali que você está vendo e o domo em cima. Então você tem Sol e Lua girando, os planetas também girando e as estrelas mais próximas do domo também girando em cima da Terra. E a Terra 100% estacionária. Do jeito que a gente sente aqui na Terra. A gente vê tudo passando na nossa cabeça e a gente estático, parado. É um modelo que você consegue observar mais, que ele é condizente com a realidade, não uma ficção, né, que foi montada. E ali você tem as estrelas e no centro-norte você tem a Polaris, que é a estrela que não gira. Ela fica sempre no posicionamento do norte. E a Lua, ela sim, ela tem um envolvimento de maré. Só que não só a Lua, quanto o Sol também. Dependendo da fase que a Lua está, eles potencializam o campo magnético e a explicação é muito simples. A própria ciência moderna, essa que eu entro em combate, ela fala que a água é diamagnética. O que seria isso? A água, se eu aproximar um ímã de neodímio superpotente num compartimento que tem água, essa água ela vai criar um campo magnético de repulsão e vai fugir do meu ímã. Olha que curioso. Quando o Sol e Lua estão em fase nova ou cheia, eles também funcionam que nem uma bateria e o magnetismo deles empurram a água por onde eles passam. Então, se você pegar as tábuas de maré, elas não são condizentes com uma tal gravidade da Lua puxando, e sim empurrando a água. Que também, a tábua de maré também prova que a Terra é plana e não um globo. O modelo da Terra plana ele é completamente reproduzível, entendeu? A maré, ela a cada 6 horas, né? Ela tem um baixa-mar de 6 em 6 horas, não é isso? Exatamente por causa disso, por causa do movimento dos astros em cima da Terra plana. Vai empurrando, e aí você tem formação de furacões, o efeito Coriolis no meio do percurso do Sol, que seria entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Quando o Sol e Lua estão passando ali, eles vão empurrando. Para a direita, mais sentido norte, vai fazendo o movimento sentido horário. E o vento para o sul, exatamente por causa da parede, que nós temos o domo que cobre toda a Terra, vai fazendo o movimento de ar sentido anti-horário. E aí você tem o efeito Coriolis, que eles falam que é por causa da rotação da Terra. E você prova cientificamente que não Coriolis é. é aquele efeito da pia, quando você abre a água e... Sim. Não, isso é a rotação terrestre e tal, não é, segundo o terraplanista, como ele está falando. Então, o que me intriga na situação dele e me deixa em dúvida é que ele disse que tem um domo. Então, a Terra é praticamente essa mesa que nós estamos aqui, Isso. tá? Seria esse aqui, o dentro- modelo seria dentro do isso. modelo Tem uma Terra imagem, plana. tem uma imagem aqui aí, do aqui, mapa da Terra plana. Vamos fazer na prática, né? Tá aqui, ó. Aqui Isso. o Polo Norte, tá? Seria o Polo Norte. E aqui o Polo Sul em volta, que seria os paredões de gelo da Antártida, que se chamaria também Polo Sul na Terra. E aqui você... Borda, né? A borda da Terra, onde tem um domo, segundo Que ele, cobre tudo.